Então, gente, bom dia novamente. Aqui eu não consegui acompanhando aqui as entradas individuais do bom dia geral, certo? Hoje nós vamos fazer a correção da atividade, da última atividade, que foi sobre molalidade, né? O que vem ser a molalidade? A molalidade, ela não é uma das concentrações das soluções mais utilizadas, certo? A mais utilizada foi a que a gente corrigiu na aula passada, que é a molaridade, que é a concentração mol por litro, correto? Essa molalidade, como ela relaciona massa com massa, ela não é muito utilizada como uma concentração usual, certo? Mas ela também tem que ser estudada, porque também, às vezes, ela pode cair no Enem, certo? Assim como a fração molar também, que foi a última aula de quarta-feira que eu postei, que também ela não é muito utilizada, certo? E na próxima aula, da semana que vem, nós vamos estudar ppm, certo? Nós vamos estudar ppm, que é parte por milhão, que é uma questão de diluição, certo? Mas vamos aqui para a molalidade. Primeiro vamos fazer uma revisãozinha do que é a molalidade, certo? Para depois a gente passar para as correções, certo? Então vamos lá fixar lá no quadro, aquele mesmo esquema das aulas anteriores. Vão no perfil Adno Alves, cliquem nele e coloquem o fixador nesse perfil que é o quadro. Ok? Fizeram? Então fiquem lá de olho no quadro. Certo? Todo mundo tá... Gente, de vez em quando tá desfocando, certo? Vou desligar aqui a câmera do meu. Certo? Vamos lá. Desliguei aqui a câmera do meu e vamos agora para o quadro. É o seguinte, na molalidade, só fazendo aqui uma revisãozinha. A molalidade, deixa eu fumar aqui o quadro. A molalidade, ela é representada por W, certo? Toda vez que nós vemos o W, travou. Não? Travou para você, gente? Não, voltou. É que para mim aqui travou. Toda vez que nós olharmos o W, nós estamos falando de molaridade. E o que é molaridade? Molaridade, está secando. Molaridade é a concentração mol por quilograma. Certo? Nós vimos antes que molaridade, quando a gente viu molaridade, desculpe os cachorros dos vizinhos, tá, gente? Molaridade é representada por M, maiúsculo. Ele é a concentração mol por litro, certo? A diferença dos dois, tá? Porque às vezes o nome é parecido, mas aí tem a diferença. Ó, molaridade, que é o L, né? E molaridade, que é o R. Só que a molaridade, é o que a gente está estudando hoje, é a concentração mol por quilograma. Então, é o mol pela massa. E a molaridade é a concentração mol por litro. Quer dizer, é mol por volume. Certo? Antes a gente tinha o número de mols, ou a massa, e o volume. Agora nós vamos trabalhar com massa e massa. Certo? Nós vamos trabalhar somente com massa. Tá travando o bagulho. Oi? Alguma dúvida? A gravação tá travando. Tá travando? E o áudio também. O áudio tá travando? Acho que é questão da internet. Eu tô vendo aqui meio turvo. Então, melhorou agora? Ou ainda tá travando? Melhorou. Melhorou? Sim, melhorou. Ó, até a imagem melhorou.
é questão de internet, porque às vezes a internet fica oscilando. Eu ver se vocês não usam todos os pontos da internet aí. É aqui em casa que eu tô falando, tá? Porque senão quando usa todos os pontos aí fica difícil. Então, nós temos. Entenderam a diferença, gente? Molaridade, certo? Sim. É a concentração molar. E molaridade é a concentração molar. Na molaridade, eu só trabalho com massa. Na molaridade, eu trabalho com massa e volume. Correto? Então, vamos continuar. Deixa eu ver se eu boto aqui embaixo mesmo. Aí nós vamos para a fórmula. Olha aqui, a fórmula, vou pagar aqui a molaridade, foi da aula passada. Então, vamos aqui para a fórmula. Ó, a molaridade, que é o meu W, é igual. Se é mol por litro, vai ser o quê? É a relação entre o número de mols do soluto pela massa do solvente, que é o M2, em quilogramas. Isso aqui é obrigatório, certo? Então, a molaridade, que é o W, ou a concentração molar, é a relação do número de mols do soluto, ó, N é número de mols, 1 é soluto, pela massa do solvente, obrigatoriamente em quilogramas, certo? Então, essa que é a fórmula. Aí nós sabemos, só que a gente sabe que na grande maioria das vezes, até falei para vocês na aula passada, que é muito difícil nos dar quantidade de mols, certo? Normalmente nos dão massa, porque é o que a gente trabalha em laboratório, a gente trabalha com massa, não é com mol. Então, a maioria das atividades vão vir com a quantidade de massa do soluto. Então, se ele me dá a quantidade de massa, como é que eu vou substituir aqui? Eu vou substituir porque eu sei que o número de mols, no caso do soluto, é igual à massa do soluto pela massa molar do soluto. Por isso que a unidade de mols é mol, porque ó, a unidade de massa é gramas, a unidade de massa molar é gramas por mol. Aí eu corto as duas, me sobra mol, então é o número de mols. Certo? É bem daí que vem por que é número de mols. Por que o número de mols é massa pela massa molar? Certo? Então... Professora, eu não entendi. Oi? Eu não entendi. Não entendeu? Certo, vamos Não. lá. É o seguinte, as atividades, os exercícios, quando a gente vai para o laboratório, a gente não mensura mols, certo? A gente não consegue pegar um mol. A gente pega massa, certo? A gente pega massa. Então, como a gente pega massa, a gente tem que trabalhar com massa na fórmula, certo? A nossa fórmula tem que trabalhar com massa. E observo que a nossa fórmula aqui, ó, eu estou trabalhando, no caso do soluto, eu estou trabalhando com o número de mols. Mas o exercício, na grande maioria das vezes, ele me dá a massa, não o número de mols do soluto. Então, por isso que eu tenho que saber subir aqui, que o número de mols é a massa pela massa molar. Se eu estou falando de número de mols do soluto, eu estou falando da relação da massa do soluto pela massa molar do soluto, certo? Então, eu estou só mostrando aqui para vocês que pela fórmula eu confirmo que isso aqui é mol, porque a massa sempre é dada em grama. E a massa molar, a unidade de massa molar é gramas por mol. Na hora dos cálculos, eu corto as unidades iguais e me sobra mol. Então, por isso que este N é número de mols. Deu para entender agora? Sim. É? Então, se eu for substituir aqui nessa forma este N aqui, ó, esse N aqui... Professora, Oi. eu não entendi não aí, ó, essa parte.
Ó, vou botar ele bem aqui para ver se vocês entendem melhor. Se eu substituir este N aqui, eu vou ter essa fórmula aqui, ó. W vai ser igual, no lugar desse N1, eu vou botar, ó. Não tô entendendo, não. M1, peraí, vou já explicar de novo. M1 sobre M1, que é a massa do soluto, sobre a massa molecular do soluto, sobre vezes a massa do solvente em quilogramas. Peraí, vamos já entender isso aqui. Observem que este M1 com este M1, ele é quem? Isso aqui é o quê? Massa molar e molaridade. É o número, Número de mols. é o número de mols, justamente. É este N aqui, ó. Olha aqui. Que é dessa fórmula aqui, ó. Da fórmula inicial. Eu só substituí ele nessa fórmula. Para eu obter esta fórmula. Por que eu tenho que obter esta fórmula? Essa fórmula que a gente vai usar. Por quê? Porque a gente trabalha, a gente mensura a massa. Então, a gente precisa trabalhar com a fórmula em massa, não em número de mols. Certo? Porque ó, o número de mols, o que é número de mols? Número de mols é quando eu relaciono a massa pela massa molar. Por exemplo, se eu tenho o número de mols eu quero o meu soluto é o NaCl. Certo? O meu soluto é NaCl, quer dizer, o 1 é NaCl, é o cloreto de sódio. Então, ele vai me dar a massa desse cloreto de sódio e eu vou calcular a massa da molécula do cloreto de sódio para eu ter o número de mols. Certo? Então, este aqui, ó, a massa do soluto, no caso do cloreto de sódio, a questão vai me dar. E a massa molar, eu calculo. Se ele não me der, eu calculo. Por quê? Eu calculo através das massas atômicas de cada um. Certo? Então, eu só estou mostrando que o número de mols é isso aqui. É massa sobre massa molar. Que esta fórmula vai encaixar bem aqui, porque eu sempre trabalho com massa. Eu dificilmente trabalho com mols. Então, na grande maioria das vezes, nós vamos utilizar esta fórmula aqui, ó. Certo? Deu para entender agora? Só para a gente entender a fórmula. Esse aqui. Tranquilo, gente? Tranquilo. Tranquilo? Alguém tá com dúvida? Que a gente pode passar para a atividade para ver se entende Eu melhor. tenho um pouquinho. É que, tipo, Diga. na videoaula eu tava falando que o M1, a massa aí, multiplica por 1000. O embaixo de laranja. Sim. A gente vai já ver isso, ó. Aqui eu estou colocando quando o M2 está em quilograma, certo? Quando o M2 estiver em grama, você pode usar. Você pode fazer o seguinte, Pedro. Você pode usar, na hora que ele te dá o M2 em grama, tu transformar logo para quilograma, lá na tua continha antes, aí tu usa essa fórmula, ou tu utiliza em grama e vai usar essa fórmula aqui. W é igual a 1000 vezes 1 sobre Y1 vezes M2. Esta fórmula é quando a massa do solvente estiver em grama. Ah, entendi. É porque eu tava achando que eu tinha errado aqui o jeito que eu tava fazendo. Obrigado, professor. Então, você pode usar qualquer uma das duas. Isso aí fica a critério de vocês, certo? Isso aí vocês que vão escolher. Se vocês não quiserem colocar esta fórmula aqui com 1000, você vai transformar a massa do solvente que ele vai te dar em gramas, você transforma para quilogramas. Aí você utiliza aqui sem o 1000. Agora, se você não quiser transformar logo antes para quilograma, aí você tem que colocar aqui o 1000. Observe aqui a diferença, ó.
Sem o 1.000, a massa do solvente em quilogramas. Com o 1.000, a massa do solvente em gramas. Certo? Entendi. Tá, todos estão entendendo, gente? Eu espero. Sim, eu entendi. Certo? E nada de... Certo. E nada de vocês estarem... Eu quero vocês sentadinhos numa cadeirinha, perto de uma mesinha, com seu caderninho, certo? Assistindo a aula, anotando, tirando dúvida. Nada de estarem andando pela rua, assistindo a aula, sentado na porta. Como eu já soube que já teve gente que está fazendo essas coisas, essas doidices aí. Que assim não está assistindo uma aula, não. Não se concentra. Então vamos para a correção. A primeira questão. Quem vai ler? Eu vou ler. Eu posso? Vai, Társila. Assinale a alternativa que fornece o valor aproximado da concentração em mol dissoluto por quilograma de solvente de uma solução de ácido fosfórico que apresenta 20 gramas de ácido em uma solução final de 200 gramas. Certo. Então vamos lá. Naubert está aí, gente, na sala? Acho que não, né? Não. Porque ontem ele me mandou uma mensagem dizendo que ele não estava compreendendo de jeito nenhum essa questão. Ah, tá aí? Ah, tá certo. Então vamos lá, Naubert, que eu não tinha visto tu entrar. Então vamos lá, Naubert. Essa aí que tu teve até dificuldade na aula, na hora do áudio que eu te passei. Vamos lá. Ele quer saber, para vocês assinalar, né, a quantidade de mol por quilograma, não é isso? Ele quer? Ó, ele quer mol por quilograma. Mol por quilograma é o quê? Que a gente viu ainda há pouco. Molaridade. É a molaridade, né? Que é representado por W. É este aqui que ele quer. Eu vou botar uma interrogaçãozinha bem aqui. Aí ele diz que do ácido fosfórico, né? E que o ácido fosfórico tem 20 gramas. Então, eu tenho M1 é igual a 20 gramas. Vamos lá, continuando. Ele quer o valor de W, porque ele disse que ele quer a concentração em mol por quilograma, então é o W. Ele deu que a massa do soluto é 20 gramas, certo? E ele deu que a massa da água, então a água normalmente é o solvente, então M2 é 200 gramas. Aí a gente vem para aquele detalhe que Pedro falou ainda há pouco. A massa aqui do solvente é dada em gramas. Aí fica a critério de vocês, certo? Fica a critério de vocês. Se vocês vão utilizar a fórmula com 1.000 ou se vocês vão transformar logo para quilograma. Professora, tá travando. Tá travando demais hoje, oh meu Deus do céu. Ontem foi... Então... Ó, tá funcionando de boa agora, tá bonitinha a tela. Tá, né? Eu vou denunciar isso pro Procon hoje. Eu já tô com uma briga com eles. Tá travando direto essa porcaria, essa internet hoje. Não, a internet não, Charlene. É internet sim. É internet sim. É internet sim. Certo, gente? É internet sim, tô dizendo. Então, vamos lá. Como a gente falou ainda há pouco, se a massa tá em gramas, certo? Ou você transforma logo ela aqui para quilogramas, ou você vai utilizar a fórmula com 1.000, certo? Eu vou fazer aqui, por exemplo, ó. Você pode logo transformar aqui, ó. O M2, para transformar para quilograma, o que eu faço? Multiplica por 1.000. Eu multiplico por 1.000 de gramas para quilograma. Divide por 1.000. Ó, Isso, divide. ó, quilogramas
gramas. Quilogramas para gramas, eu multiplico por 1000. De gramas para quilogramas, eu divido por 1000. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu quero transformar de grama para quilograma. Então, eu tenho que dividir por 1000. Eu divido isso aqui por 1000. Ou eu ando com a vírgula. Quanto é que vai dar? 0,2 quilogramas. Correto? 0,2 quilogramas. Então, já transformei para quilogramas, então eu vou usar aquela fórmula sem o 1000. Eu vou usar W é igual a massa do soluto pela massa molar do soluto vezes a massa do solvente em quilogramas. Certo? A massa do solvente em quilogramas. Só que tem um outro detalhe bem aí. Ele me deu este Mzão 1 aqui? Não. Não, é massa molar do soluto. Ele não me deu a massa molar do soluto, mas tem como eu calcular, ó, aqui, ó. Massa molar do soluto. Quem é o meu soluto? O ácido fosfórico. Isso, que é o H3PO4. Aí a gente vai calcular ele primeiro, ó. Hidrogênio, qual a massa atômica do hidrogênio? 1. 3 vezes 1. É igual a 3. Do fósforo é 31 vezes. Eu tenho quantos fósforos? 1. Então, 31. Certo? Oxigênio. A massa atômica do oxigênio é 16. Vezes 4 dá quanto? 64. Agora eu somo tudo. 3 mais 31 mais 64 dá 98. Certo? Dá 98. Então, eu já tenho aqui, ó, M1, que é 20, Mzão 1, que é 98, e a massa do solvente, que é 0,2. Porque eu já transformei. Se eu não tivesse transformado, aí eu teria que colocar o 1000 aqui, para eu poder usar o 200. Certo? Então, vamos lá. W vai ser igual M1, 200. Mzão 1, 98. Vezes M2, 0,2. Certo, gente? Volta a fita aí, professora. Tava travando. Então vamos lá. Substituindo. Ó, o W vai ser igual a relação. Quem é M1? 20. Desculpa, eu tenho 200 aqui. 20. M1 é 20. O Mzão 1, que é a massa molar, 98. Foi o que a gente encontrou aqui. O M2, eu não vou usar o 200. Por quê? Porque eu transformei para quilogramas. Então, eu uso 0,2, que é o quilograma. Correto? Sim. Então, agora é só matemática, né? Agora é só matemática. Eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar. Então, W vai ser igual a 20. 98 vezes vezes 0,2 dá quanto? Alguém já fez? 19,6. 19,6. Então, W vai ser igual a 20 dividido por 19,6 vai dar 1,04. Arredondando, certo? Então, qual a unidade do W? Mol por quilograma. Então, mol por quilograma. Às vezes, muito vestibular, gente, utiliza W igual 1,04 molar. Certo? E no lugar do mol por quilograma, coloca molar.
Entendeu? Deu para tirar dúvida, não, velho? Eu tinha errado aqui, mas eu já entendi. Certo. Então, você agora fica sempre aquele critério, vocês que decidem. Agora não podem confundir, gente. Se você transformou logo aqui para quilograma, você não coloca o 1000 aqui na frente. Agora, Foi isso que eu errei. se você não transformar, certo? Você não transformar, for usar em gramas, aí você vem colocar o 1000 aqui na frente. Certo? Ok? Certo, gente? Então vamos para Certo. vamos para segundo. Eu adoro essa participação de Pedro. Pedro, tu tá parecendo a minha filha nas aulas dela. Ela é a primeira a responder. Tá bom, você quer? Vamos lá para a segunda. Quem vai ler a segunda aí? Eu posso? Pode. Uma solução 0,2 de mol de glicose foi preparada usando-se 500 gramas de água. Qual a massa em gramas de glicose presente nessa solução? Certo, então vamos lá. Ele diz que foi utilizado uma solução, né? 0,2 mols de glicose. Eu só esqueci bem aí, gente, aí vocês anotem bem, completem bem aí a questão, mas isso não era problema para resolver a questão. Foi só esquecimento na hora da digitação. Vocês colocam 0,2 mols por... Aí bota assim... Não, vocês ficam para ficar mais arrumadinho, vocês vão botar 0,2 na questão. Mol em 1 quilograma. Não, 0,2 mol de glicose. Não é assim que tem? 0,2 mol de glicose? Sim. Sim, 0,2 mol de glicose. Aí você só completa. Em 1 quilo de solução. 1 quilo de solução. Certo? Só para Mas esse dado vai influenciar na atividade? Não vai influenciar, não. É só para ficar mais arrumadinho. É só para enfeitar. Só para ficar mais arrumadinha a questão. Certo? Mas não vai influenciar na atividade, não. Então, ele deu. Olha os dados que ele te deu. Ele te deu o 0,2. Então, é o W, né? Porque é em quilograma, é em mol por quilograma. 0,2 mol por quilograma. Foi isso que ele te deu. Aí ele te deu a massa da água. Massa da água é o M2. Então, a massa da água, 500 gramas. Certo? E ele te deu... E ele quer o quê? A massa da glicose, não é isso que ele quer? É. Ele quer a massa da glicose. Então, a massa da glicose é o M1, ó, que é a massa do soluto. A glicose é o meu soluto. Certo? Então, é o M1. Então, a gente vai utilizar ou a mesma fórmula, se você transformar logo esse 500 para quilograma, ou você vai usar a fórmula com 1000, se você não transformar para quilograma. Agora eu vou fazer não transformando logo para quilogramas, certo? A gente vai usar essa fórmula aqui, ó. W é igual a 1000 vezes M1 sobre a massa molar do soluto vezes a massa do solvente. Aqui, no caso, a massa do solvente vai estar em gramas. Certo? Então, eu tenho o W, que ele me deu. Eu não tenho M1, porque é o que ele quer. Eu não tenho a massa molar, mas eu posso calcular? Pode. Né? Posso calcular, porque ele me dá a fórmula da glicose. E ele me deu a massa do solvente. Olha aqui, ó, a massa do solvente.
Então, vamos calcular o que precisa primeiro calcular, que é a massa da glicose. Ó, tá bem aqui, ó. A massa molar do soluto, que é a glicose. A fórmula é o qual? C6H12O6, não é isso? É. Então, ele te deu as massas dos átomos dele? Não. Por quê? Porque essas massas nós temos que saber. Qual é a do carbono? 12. 12 vezes 6 é quanto? 72. Aí vamos para o hidrogênio. Tá travando? Não, tá de boa. Tá mais ou menos. Então, a massa do hidrogênio é 1 vezes. Eu tenho quantos hidrogênios? 12. 12. Oxigênio. A massa do oxigênio, 16. Né? Vezes 6. 6 hidrogênios. Eu tenho, dá quanto? 96. 96. Somando tudo, isso vai dar quanto? 180. 180. Isso, tô gostando de ver. Então, agora vamos substituir, ó. Quem é W? Quem é W? Travou de novo. 0,2. Isso, cara. 0,2. Aí, 1000 vezes. Peraí, que travou tudo de novo, né? Parou. Foi, tá voltando, tá voltando. Ai, Jesus de Deus. Peraí, tá voltando. Aí, Calma que volta. calma que volta. Desde ontem eu tô tendo estresse com essas aulas. Ô, Jesus. Pode? Voltou a imagem? Voltou? Então tá. Olha aqui, ó. Então, o W é 0,2. Igual a 1000 vezes M1, é o que ele está me pedindo, então eu vou repetir. Dividindo M1, 180, vezes M2, 500. Certo? Agora eu vou para a regra matemática, né? Meio pelos extremos. Aqui subtende que seja 1. Então vai ficar 1000 M1 igual 0,2 vezes 180 vezes 500. Compreenderam até bem aí? Sim. Certo? Alguém tá com alguma dúvida, gente? Você pode transformar o 500 por 0,5? Pode. Se você transformar Professor. o 500 por 0,5 logo, você não usa o 1000 aqui na frente. Certo? Tá, porque eu fiz assim. Diga. Eu multipliquei logo 180 vezes 500. Tá de boa? Tá, tranquilo. E depois multiplica por 0,2, né? Também fiz aqui. Pois é. Sim. Então, Aí eu encontrei o 0,5. então, M1 vai ser, isso aqui tudo vai dar quanto? Vai dar 18.000, certo? Essa multiplicação aqui todinha. Então, o M1, agora a regra é matemática, né? Fica o 18.000 dividido... Travou. Tá travando. Repete de novo aí, professora. Peraí, vamos voltando. Pronto, voltou, né? Então, aqui, ó. O M1 vai ser 18.000. O 1.000 aqui está multiplicando, vem dividindo. Então, fica 18.000 dividido por 1.000.
Então, você corta, né, o zero de cima com o zero de baixo. Então, M1 vai ser quanto? 18. 18 o quê? 18. Porque é a massa do soluto. Gente, não importa como é que vocês estão fazendo logo a conta. Se você está multiplicando logo aqui, certo? E depois multiplica pelo 0,2. Se você está transformando primeiro, para quilograma, você não utiliza o 1000 da fórmula, certo? Aí fica a critério de vocês, certo? Tranquilo? Alguém está com dúvida? Eu acertei, gente, que milagre. Milagre não. Professora, pode de novo, por favor? Parabéns. Nenhuma dúvida. Vamos lá. Quem pediu? Quem falou aí? Natália. Natália? Então vamos lá, Natália. Olha aqui, ó. Eu utilizei essa fórmula aqui, Natália, porque eu não transformei para quilograma logo, certo? Então, como eu não transformei a massa do solvente logo em quilograma, eu utilizo essa fórmula aqui com 1000, certo? Então, 1000 vezes M1 dividido pela massa molar do soluto e a massa do solvente em gramas, porque estou utilizando ela aqui em gramas. Certo? Estou utilizando em gramas. Aí nós vamos para cá. Ó. Agora a gente já tem a fórmula, a gente já tem a massa molar do soluto, que nós calculamos aqui. Quando ele não te dá, você tem que calcular. Aí é só substituir na fórmula. W é 0,2. Então, no lugar de W, você bota o 0,2. Igual 1000 vezes M1. Repete o M1 porque é o que ele está pedindo. Certo? Dividido M1, que é a massa molar do soluto. Nós encontramos bem aqui, 180. Vezes M2 em gramas. M2 em gramas é 500. Aí agora, regra matemática. Você faz meio pelos extremos. Então, 1001 vezes M1 vezes 1 dá 1001 M1 igual 0,2 vezes 180 vezes 500. Você pode fazer logo essa multiplicação e depois multiplicar por esse. Isso aqui é só para me mostrar para vocês que você está multiplicando esse por esse por esse. Certo? Então, repete aqui 1000 vezes M1. E esta multiplicação toda dá 18.000. Aí, como eu quero o valor de M1, eu isolo M1 e coloco 18.000. O 1.000 que estava multiplicando M1, ele vem para o outro membro dividindo. Então, dividindo por 1.000. Cortando os zeros, me resta o 18. E como é a massa do soluto, é gramas. Então, 18 gramas. Certo, Natália? Obrigada, certo. Tá, então vamos para a terceira. A terceira ela é bem simplesinha. Vamos lá para a terceira. Quem vai ler a terceira? Bora lá, gente. Eu posso? Pode. Qual será a massa de etanol com 0,4 mol de fonal... O quê? Como é o nome dessa... Fenolftalina. Mol não. Fenolftalina. Esse bagulho mesmo. Fenolftalina. Com 0,4 de mol dissolvida, que deve ser utilizada para preparar uma solução alcoólica que apresenta uma concentração de fenolftaleína igual a 0,4 molar. Certo. Então vamos lá. Observe, você tem aí a fenolftaleína, né? Ele diz que é uma solução de fenolftaleína, não é isso que ele está dizendo?
É. Isso. Então, quando eu digo que eu tenho uma solução de fenolftaleína, quem é o meu soluto e quem é o meu solvente? Deixa eu ver se vocês ainda lembram. Lá da primeira aula. O soluto é a Fenolftaleína, certo. Isso. Uhum. E o solvente, no caso dessa daí, quem é o É o etanol. solvente? É o etanol. Justamente. Certo? Quando eu digo, gente, que eu tenho uma solução de fenolftaleína, se eu digo que eu tenho uma solução de ácido sulfúrico, sempre o nome que eu digo de quem é a solução, ele vai ser o meu soluto. Certo? Então, se ele está dizendo que a solução é de fenolftaleína, então é o meu soluto. Aí ele diz que ele não está falando bem aí que a fenolftaleína foi dissolvida no. Não está dizendo? Que foi dissolvido? Isso. Então, bem aí também mostra que a fenolftaleína é o soluto. Então, ele quer a massa do etanol. O meu etanol é o solvente. Então, ele quer isso bem aqui, ó. Massa do solvente, que é o N2, que é a massa do etanol. Aqui, no caso, o solvente não é a água, é o etanol. Certo? É o etanol. Travou. Certo? E ele diz que ele tem 0,4 mol de fenolftaleína, não é? É. Então, é o N1, ó, porque está falando em mol. Então, aqui fica N1. N1 é 0,4 mol. Certo? Não é M, porque ó, ele falou em mol. Ó, mol é N. Se é da fenolftaleína, é 1, porque é do soluto. E a concentração dele, que é o W, ele deu que é 0,6 molar. Certo? Então, essa aqui é a aplicação direta da fórmula inicial, gente. Não sei se vocês conseguem observar, olha aí, ó. Ele te deu W, que é igual, ele te deu N1 e embaixo é a massa do solvente, em quilograma. Certo? Então, o que a gente quer? Ele quer isso aqui, ó. Por quê? E aí, nós vamos, usando essa fórmula aqui, a gente só vai substituir o W 0,6, N1 0,4 e o M2, que é o que ele quer. Aí, eu faço meio pelos extremos, então eu vou só trocar aqui de posição. Certo? Então, M2 é igual a 0,4 dividido por 0,6. Então, o M2 vai ser igual a quanto? 0,4 dividido por 0,6. 0,67. Isso, 0,67. O quê? Quilograma. Quilogramas, justamente. Se eu quiser transformar para gramas, o meu M2 vai ser igual a 670 gramas. Correto? Porque aí que no caso eu multiplico por 1000. Certo, gente? Então vamos para a quarta. Aí depois vocês só tirem o print ou vocês verifiquem, copiem lá no caderno a resposta correta. Tira o print, às vezes, para poder copiar lá no caderno a resposta correta, isso caso se você errou. Vamos lá. Agora a quarta questão. Quem vai ler a quarta questão? Eu. Vamos lá, cara. Eu. Te saivo. Vai, Wanda, então. Posso começar? Vai, cara. Vai, pode começar. Ah, então vai, cara. Alô? Vamos lá, diz. E aí, quem que vai ler?
É Karen que Rando disse. Posso começar, professora? Pode, gata, pode. A quarta, né? Isso. Determine a quantidade de I2 em gramas necessária para prepararmos uma solução em 2, mol de I2. O que é I, professora, na tabela periódica? I2 é o iodo. Assim, em presença de 0,4 quilogramas de água. Certo. Então, ele quer a massa do I2. Então, é o soluto. Certo? É o M1. Certo? E que ele diz que ele tem uma molaridade de 2,5 molar. E ele quer uma massa de água de 0,4 kg. Então, C da água, M2, igual 0,4 kg. Certo? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Ele já te deu a massa do solvente em quilogramas. Então, o que vai acontecer aí? Eu vou usar essa fórmula. W é igual a M1 sobre M1 vezes M2 em quilograma. Não vai ser preciso colocar 1.000 aqui na frente, porque já está dado em quilogramas. Certo? Entenderam aí? Sim. Certo? Sim. Então, eu tenho o M1, não, é o que ele quer, que é a massa do soluto, que é do iodo. Ele me deu a massa do soluto, a massa molar do soluto? Não. Eu tenho como calcular, porque ele me deu a massa do átomo de iodo. E ele me deu a massa da água. Então, vamos primeiro calcular a massa molar do iodo. Iodo é só um átomo, né? Então, a massa dele é 127 que ele deu na questão, não foi? A massa do átomo de iodo? Isso. Isso. Sim. Eu tenho quantos átomos de iodo na molécula? 2. 127. Vai ficar quanto? 254. Isso. Então, pronto. 254 é a massa molar. Agora, eu só vou substituir, gente. W, que é W? 2,5 igual a massa do soluto, a massa molar, 254. M2, que é 0,4. Agora eu vou fazer o meio pelos extremos. Então vai ficar M1 é igual a 2,5 vezes 254 vezes 0,4. Ok? Vezes 0,4. Então, se eu fizer essa multiplicação aqui primeiro, vou fazer aqui na ordem, por exemplo. Se eu fizer 2,5 vezes 254, vai dar 635 vezes 0,4. Então, o meu M1 vai ser quanto? 254 gramas. Certo? Aqui é só questão matemática. Tem que estar bem aplicado aí nas continhas. Certo, gente? Certo. Pronto. Nenhuma dúvida aí? Não, Natália? Não. Ok, Natália. Não. Bem tranquila essa questão aí, né? É só, gente, vocês prestarem atenção na leitura e retirar os dados. Já observaram? É só mesmo bem atenção mesmo na hora de ler. Né? A gente faz a primeira leitura, na segunda leitura a gente vai retirando os dados e separando. De acordo com os dados que eu tenho, eu vou saber que fórmula eu vou utilizar. Certo? Então vamos para a última. Pode ler, professor? Pode, meu bem. Tássila, é? Sim. Sim, pode ler, Tássila.
A glicose, com fórmula estrutural C6H12O6, é um açúcar simples e é também a principal fonte de energia para os seres humanos e outros vertebrados. Açúcares mais complexos podem ser convertidos em glicose. Numa série de reações, a glicose combina-se com o oxigênio que respiramos e produz, após muitos compostos intermediários, dióxido de carbono e água com liberação de energia. A alimentação intravenosa hospitalar consiste usualmente em uma solução de glicose em água com adição de sais minerais, considerando que 1,50 gramas de glicose sejam dissolvidos em 64,0 gramas de água. Qual será a molaridade da solução? Isso, é grande, né, a questão? Essas questões assim que são de vestibular, viu? É do Enem. Tá? Mas tá tranquilo para vocês agora, gente? Tanto o áudio como a imagem não tá travando? Tá tranquilo. Tá ótimo. Ah, graças a Deus. Eu mandei dar uns murros aqui no negócio da internet, acho que deu resultado. Certo, gente? Então vamos lá. A questão ela é bem contextualizada, né? Bem contextualizada. Mas aí vocês observam que, primeiro, a questão da contextualização, ela traz só informações adicionais para vocês, coisas que vocês até não sabiam. Vocês sabiam que a glicose ela fazia essa reação com oxigênio, né? Não. Pois é, então, a grande maioria das questões contextualizadas, elas sempre trazem uma informação a mais para vocês, certo? Ela traz uma informação a mais para vocês. E vocês observam que o que a gente vai precisar mesmo para fazer os cálculos está lá no final, não é verdade? E quando ele diz que tem 1,50 gramas de glicose, a glicose vai ser o meu soluto ou meu solvente? Hein? A glicose vai ser meu soluto ou meu solvente? Eu acho que é soluto, eu acho. Eu acho que também é soluto. É o soluto, justamente. Porque é o soluto. Então, M1, que é a massa do soluto, é 1,5 gramas. Porque ele fala que tem 64 gramas de água, não é verdade? É. Então, se é da água, né? Se é da água, então M2. 64 gramas de água. Observe, quando ele fala a água, já sei que a água é solvente, então a outra substância vai ser o soluto. Ele quer o W, ele quer a concentração molar. Então, você pode usar aquela mesma forma. Você pode usar, como ele te deu a massa em gramas, você pode usar a fórmula com 1000 ou a fórmula sem 1000 e você transformar logo aqui para quilograma. Certo? Então vamos lá, vou usar aqui com 1000 para economizar com espaço. Então W é igual a 1000 vezes M1 sobre M1 vezes M2, porque eu estou usando em gramas. Certo? Então, o valor de W, gente, eu não vou calcular de novo o M1, porque a gente calculou lá na segunda questão, que também tinha glicose. Vocês perceberam? Então não precisa de novo calcular o M1, porque a gente viu lá na segunda questão que o M1 da glicose é igual a 180 gramas por mol. Ok? Então a gente vai logo substituindo direto. Então W é igual a 1000 vezes M1, que é 1,50, M1, 180, vezes M2, que é 64. Ok? Então, vamos continuar aqui. W é igual
1.000 vezes 1,50 dá quanto? 1.500. 1.500. Né? 1.500. 180 vezes 60 dá. Ó, eu vi em alguns exercícios um erro bem aqui nessa multiplicação. 180 vezes 64 dá 11.520. Eu vi alguns 11,520. Não, é 11.520, porque se ficar 11,520 vai dar errado. Certo? Então, você corta um zero de cima com um zero de baixo. W vai ser igual a 0,13 mol por quilogramas ou 0,13 molar. Ok? Cuidado aí, gente, porque isso aqui, esse erro bem aqui, eu observo quem está fazendo com calculadora, certo? Quem não está treinando as continhas. A calculadora, ela serve somente para que vocês, depois que vocês fizerem o cálculo, vocês tirarem a dúvida se você acertou ou não. Você tem que treinar, certo? Porque na hora do Enem, num concurso público ou em qualquer concurso, você não vai poder usar a calculadora, você vai ter que fazer sua continha lá. Se você não treinou esse tempo todo fazer conta, você não vai conseguir acertar a questão. Porque você não vai fazer a conta. Isso aqui, quando eu vejo assim, o número é 11.500, 520. E eu vejo que o aluno botou 11,520, é porque ele fez na calculadora. E na calculadora, isso aqui não é a vírgula, isso aqui é o ponto que separa. Certo? A vírgula, no caso, seria aqui, ó, no final. Ok, gente? Então, isso aí são detalhes que a gente já observa que o aluno fez na calculadora. Tá? Ok, gente? A quinta questão, alguma dúvida? Não. Não? Então, eu vou voltar aqui para minha câmera. Certo? Vou voltar aqui. E professora? Oi. Eu ainda não olhei a nova videoaula sobre fração molar. É fácil, né? É fácil ou é complicado? Ela é mais trabalhosa, Pedro. Na verdade, ela é mais trabalhosa. Porque a fração molar, você vai trabalhar, não trabalha com fração molar da solução. Você trabalha com fração molar do soluto e do solvente. Então, você vai fazer 2 cálculos separados. Normalmente, os alunos acham muito trabalhosa. Certo? Ela é bem trabalhosa. Às vezes, ela requer um espaço bem grande para você calcular. Certo, gente? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o meu perfil, Charlene Brito. Deixa eu dar uma conversada com vocês para a gente finalizar. Não fiquem preocupados que hoje, devido à questão da internet, né? Só arrumar bem aqui. Devido à questão da internet, nós não vamos para as 4 horas de live. Mas assim, eu espero que vocês tenham entendido. Ok? Espero mesmo de coração que vocês tenham entendido. Certo? Que pena, né, Pedro? Então, eu estou preparando uma revisão geral de concentrações. Nessa a gente vai superar as 4 horas de live.
certo? A gente começa, se for de manhã, a gente começa às 7h30 e termina meio-dia, 1h da tarde. Tá? Vão logo preparando o emocional e o físico, justamente. Porque a gente vai precisar fazer uma revisão geral, certo? Uma revisão geral de todas as concentrações. Quais foram as concentrações que nós já estudamos? Vê se vocês lembram. Isso. Concentração molar, mol por litro, mol por... que no caso é volume e massa. Eu me lembro só essa. Só essa? A gente estudou, Não, tem mais. a gente estudou concentração em massa, que é a concentração comum, a gramas por litro. Nós estudamos densidade. Aí estudamos fração em massa e fração em volume. Depois, molaridade, que é a mol por litro. E agora, molaridade. Certo? Agora, molaridade. E vamos na próxima. E agora, molaridade. Na próxima, vamos para fração molar. E depois, ppm. Para a gente encerrar. Certo? Essa questão de concentração das soluções para a gente começar a termoquímica, não. Propriedades coligativas. Certo? A gente começar propriedades coligativas. Certo, gente? Eu espero, desculpem, sinceramente, eu fico super chateada, super estressada nessa questão de hoje. Esse com a internet, ontem foi o gravador de tela que me deu um problema. Por isso que eu pedi que hoje eu gravasse e Lilian também gravasse, para ver se não tinha problema, se desse problema no meu, estava gravado lá na escola, né? E hoje foi esse problema da internet, mas eu acho que consegui tirar algumas dúvidas de vocês. Qualquer coisa, podem me chamar no privado, certo? Lá no Class, ou então pelo WhatsApp mesmo, certo? E agora sim, ó, eu quero que vocês lembrem uma coisa, rapidinho, para a gente encerrar. Eu quero que vocês lembrem, toda segunda, todos os professores, a gente manda link da aula que a gente vai postar na quarta. Já é só para ajudar vocês aí dando uma clareada no conteúdo. Na quarta-feira, a gente manda a aula autoral, certo? A gente manda a aula autoral. A nossa aula do conteúdo que a gente mandou o link. E uma atividade. Toda quarta-feira tem atividade, certo? Toda quarta-feira nós temos a atividade, certo? E na sexta-feira eu faço a correção com vocês da atividade da semana que passou, certo? Então, toda quarta-feira nós temos aquela atividade. Então, vamos fazer as atividades, por favor, gente. É na atividade que você vai verificar aonde que você não entendeu, aonde que você está errando. É nas atividades. Se vocês observar, são poucas atividades que eu estou recebendo. Certo? Eu estou recebendo pouquíssimas atividades. Eu não sei se vocês já percebem se está acontecendo com os outros professores que estão fazendo as lives, mas comigo, depois que eu comecei a fazer, parece que menos atividades vêm. Eu acho que o aluno fica esperando eu responder a atividade, eu corrigir a atividade. Mas se você só esperar por mim, você não aprende. Porque você tem que estudar, você tem que treinar, você tem que verificar se você está fazendo correto. Certo? Se você consegue fazer sozinho, porque eu fazendo fica fácil. Né? Vocês olharem, eu fazer fica fácil. Ah, isso é fácil. Mas na hora que você vai fazer, você vai ver a dificuldade. Você vai ver aonde está a sua dificuldade. Porque vocês estão fazendo o primeiro exercício do conteúdo. Então, vocês precisam fazer as atividades. Né? Eu recebi poucas atividades da aula passada, da semana passada e dessa também. Façam as atividades, se programem, se planejem. Gente, se vocês focarem de 7h30, né, até meio-dia, o intervalo do almoço, depois começar de novo, de 1h30 até as 5 da tarde, você tem a noite de vocês livre. Mas se vocês ficarem dormindo até meio-dia,
Aí de tarde vem aquela preguiça. Ah, porque tá quente, não sei o quê. Aí vai de noite. Aí de noite fica até madrugada acordado. Eu sei também que vocês têm a questão de ter que ajudar em casa, né? Eu também tenho aqui meus afazeres de casa, certo? Mas aí a gente tem que se programar, colocar tudo isso no plano, né? A hora que eu acordo, a hora que eu vou fazer isso, a hora que eu vou fazer aquilo. Eu, na idade de vocês, eu fazia muito isso, certo? Colava no meu quarto lá, eu botava a hora, eu fazia tudo detalhado, eu botava a hora que eu tinha que acordar, que é a hora que eu botava o despertador, aí escovar o dente, tomar café, eu cronometrava até os tempos disso, escovar o dente, tomar café, tomar banho e tal, aí estudar de tal hora até tal hora, tal coisa, de tal hora até tal hora, tal coisa, certo? Estão com dificuldade de mandar pelo Class? Manda pelo WhatsApp. Certo? Mandam pelo WhatsApp, sem problema nenhum. Vou botar igual no terceiro ano ontem me pediu colocar alguns alunos que, principalmente os novatos, que não têm o meu número, e alguns que perderam, que eu botasse no chat. Vou botar aqui para vocês também. Ó, esse aí é meu WhatsApp, certo? Vocês verificam lá. Ok, gente? Então foi muito bom estar com vocês hoje, certo? Desculpem novamente a questão da internet, mas deu certo, né? No